Quando Balsas ainda era uma pequena vila, a fé já se fazia presente em seus moradores que se reuniam para rezar. Aos poucos, tornou-se uma comunidade orante que aprendeu a ser igreja. Em 1959, foi lançada a pedra fundamental da Igreja Catedral Sagrado Coração de Jesus. Já se passaram mais de 40 anos e a igreja precisa ser reestruturada para garantir a segurança dos fiéis. Uma campanha está sendo realizada pela Diocese de Balsas, visando arrecadar fundos para a grande reforma no templo religioso, que tem no painel central a figura do homem sertanejo. Quando Balsas ainda era apenas uma pequena vila, a fé se fazia presente através do amor e dedicação das pessoas que se reuniam para rezar. E aos poucos se tornava uma comunidade aprendendo a ser igreja. Na época, o único auxílio era da Diocese de Caxias através do seu bispo Dom Luiz. No ano de 1935, chegou a Balsas o padre Clóvis Vidigal daquela diocese. Com moradia na vila, era visível as preocupações com o fortalecimento da fé. Balsas fazia parte da Diocese de Caxias, porque dado que os combonianos tiveram uma grande contribuição, foi um passo assim realmente gigantesco da evangelização da nossa região, muitas vezes a gente dá a notícia de que tudo começou com os combonianos. Não, quando os combonianos chegaram já havia mais de 50 anos de evangelização aqui na região, porque eles chegaram em 52, então muita coisa já estava funcionando, graças a Deus, na nossa igreja, como prelazia ainda. 20 anos depois da luta constante da comunidade, a cidade de Balsas se tornou então prelazia de Santo Antônio. A igreja matriz de Santo Antônio de Balsas teve a sua construção entre os anos de 1927 e 1929. Até então, a cidade de Balsas pertencia à prelazia de Caxias. Alguns anos depois, com a chegada dos primeiros padres, houve então a necessidade da construção da igreja-mãe, hoje a Catedral do Sagrado Coração de Jesus. No ano de 1958, a então prelazia de Santo Antônio, já representada pelo Monsenhor Dom Diogo Parodi, a igreja recebeu uma doação de uma área para a construção da igreja-mãe. O local antes era utilizado como um cemitério da cidade, que hoje é compreendida como a Praça Padre Balduino. Em busca de pessoas que ajudaram a construir a igreja-mãe, a Catedral de Balsas do Sagrado Coração de Jesus, aqui no bairro de Fátima nós encontramos o senhor Eurípides Martins. Na época, ele foi um dos carpinteiros que aprenderam e construíram o teto da Catedral de Balsas. Senhor Eurípides, explica pra gente como foi que você começou a engrenar na construção da Catedral de Balsas. Eu comecei ali com o padre Gabriel. Ele foi quem me levou para trabalhar mais ele. Eu comecei trabalhando de ajudante. Aí continuei o serviço já como chefe, trabalhando já. Isso como carpinteiro da época. Como carpinteiro. Com a união fortalecida das comunidades, a igreja trouxe para Balsas o progresso, empregando mão de obra e capacitando jovens para o mercado de trabalho. Nas diversas frentes populares da época, coordenada pelos padres, como, por exemplo, na cerâmica de tijolos e telhas utilizada nas construções, tanto das residências como dos templos, a oficina de carpintaria completa para a fabricação de móveis, ensinando, assim, uma profissão para os jovens. Oficina mecânica, que servia para a manutenção dos veículos e aprendizado dos jovens para a inclusão no mercado de trabalho. À frente, o irmão Rosário. A serraria, muito utilizada para a serragem da madeira, empregada nos tetos das igrejas e construções da cidade. Como foi o progresso trazido pelos padres naquela época, senhor Eurípides? Na época que esses padres mudaram para cá, foi bom demais, viu? Ajudou muita gente que hoje eu acho que o Balsas cresceu daquele tempo para cá. Porque naquele tempo era pequeno. Com eles vim para cá, trouxeram muita construção, muitos inventos para cá, todo mundo trabalhava. E aí foi tocando para frente. Agora, naquela época, eles tinham uma marcenaria totalmente completa. Era, né? completa. Era muita novidade para os marceneiros daquela época. E naquela época eles trouxeram as máquinas já, que trabalhava também com elas. Eu aprendi a trabalhar com elas. Você tem quantos anos hoje, senhor? Hoje eu estou com 77 anos. 77 anos
E ainda exerce a função de marceneiro? Ainda. E quero continuar um bocado de dia ainda, viu? Na parte de alimentação, a igreja sempre se preocupou com os mais necessitados e implantava as hortas comunitárias e a famosa panificadora do povo. Seu presidente, seja bem-vindo ao programa Balsas Rural. Explica pra gente um pouquinho como funcionava a panificadora trazida pelos padres naquela época. Naquela época ela funcionava ali, era os pão que eles faziam, os pão para eles mesmo, e tinha a carta que distribuía os pão, que tinha o circo operário, que era onde vendia o pão bem mais barato para o pessoal pobre, né? Agora, na época, em 1965, você era bem jovem, né? Era, tinha 13, 14 anos. Os padres utilizavam muito a mão de obra da juventude para criar uma profissão. Eu trabalhei lá, na construção do auditório ali. Eu trabalhei muito quando não tinha um serviço, eu trabalhava em outro. E trabalhei muito com eles desde pequeno. Na oficina marcenaria eu trabalhei, que era bem molequinho mesmo, limpando a oficina. Eu trabalhava para ganhar. Aí eu recebia no fim da semana R$5. 5 cruzeiros naquele tempo. 5 cruzeiros na época. Né? Era dinheiro muito. Hoje você agradece então? Agradeço, Maria, vamos passar uma benção esse pessoal aí. Tem que agradecer, basta tem que agradecer muito ele, que era o bispo Dom Diogo, que deu o pontapé inicial aqui. Foi muito bom. Hoje você se orgulha de ser padeiro? Não tenho nada contra ninguém, mas eu me orgulho do que faço. O Colégio Marista São Pio X, um sonho realizado pelo bispo Dom Diogo Parodi e padre Ângelo de La Salandra, assim como também a Escola Dom Doniel Comboni, que ao longo dos anos vem formando milhares de homens e mulheres de bens. O Hospital São José, que até hoje serve de referência para o sul do Maranhão, também foi um sonho realizado pela Igreja Católica em Balsas. A fábrica de mosaico, um dos principais projetos muito utilizado pelos padres no ano de 1965, usava muito a mão de obra dos jovens aprendizes. Aqui do meu lado está o senhor Hilton Ribeiro, um dos grandes profissionais hoje no mercado de comunicação na cidade de Balsas. Ele passou pela fábrica de mosaico. Seu Hilton, explica pra gente como funcionava essa fabricação dos mosaicos para ser utilizado nos pisos dos templos e das residências da época. Naquela época era muito carente essa questão de alguns segmentos de trabalho, como por exemplo, cerâmica. Aqui em Balsas não se falava em cerâmica particular. Nós tínhamos a cerâmica dos padres, onde hoje funciona a ABB, né? Ali era a cerâmica, que fazia tijolos de 4, de 6 e de 8 furos. Na frente tinha a fábrica de mosaico, que hoje nem se fala mais. Se fala no momento desse histórico que a gente está relembrando o tanto que a Prelazia de Balsas, ela foi assim uma parceira no crescimento de Balsas, no desenvolvimento de Balsas, com todos aqueles segmentos que vieram aqui para Balsas, através deles, do bispo Dom Diogo Parodi, que foi o primeiro bispo de Balsas, foi o percursor de todo o desenvolvimento, assim, da fundação de Balsas, porque nós temos a igreja, que ela foi construída no contexto de 2 anos, né, de 1927 a 1929. Eu trabalhei na cerâmica dos padres para fazer os tijolos daquela capela que tem lá no meio, lá dentro do Colégio São Pio X. Eu trabalhei fazendo os tijolos daquela capela, trabalhei nas cavas daquela capela, até o último retoque, que foi a parte mais difícil que eu achei, que para mim não se resolvia naquela época, foi para botar, tem um símbolo bem em cima, redondo assim, para subir, que naquele tempo não tinha facilidade de hoje, que você pega uma peça pesada, é tudo elétrico, aperta ali já sobe. Naquele tempo era no braço humano, você pegava, amarrava aqui e ia puxando naquelas carretilhas. O Colégio São Pio X é referência no Brasil. Quem estudou no tempo do Padre Ângelo, sabia assim, foi um grande instrutor. O Padre Ângelo, um grande educador, entendeu? Então, gente, tudo é motivo de a gente falar aqui quando se fala em reforma da catedral. A gente tem que saber o histórico. O que foi a Prelazia de Balsas?
O que é a Diocese de Balsas? A gente não pode negar do grande empenho que a Diocese de Balsas tem feito para que a comunidade de Balsas tenha uma catedral à altura de que merecemos. Então vamos ajudar, vamos entrar de corpo e alma para que a nossa catedral, o mais breve possível, ela esteja de cara nova e a gente possa dizer assim, cumprimos o nosso dever como cidadão balsense. Em 11 de julho de 1959, foi lançada a pedra fundamental da Igreja Mãe, a Catedral de Balsas. Na direção do bispo Dom Diogo Parodi, foram realizados rifas, leilões e muitos eventos envolvendo a comunidade. Foram dias de trabalho para erguer o prédio da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, a Catedral de Balsas. Ao longo dos anos, a catedral vem servindo de encontro do povo com Deus. As celebrações a cada dia ficavam mais lotadas e era visível a preocupação dos bispos que já haviam deixado seu legado na evangelização. Dom Rino Carlesi, Dom Franco Macerdote e vários párocos, como por exemplo o padre Pedro Fontes. Ao longo dos mais de 40 anos, a catedral vinha recebendo apenas um retoque aqui, outro ali, uma pintura básica, até a conclusão de que já não se resolveria mais as pequenas reformas. O teto, por ter boa parte de sua estrutura de madeira, com mais de 40 anos, precisa ser trocado. O piso de mosaico, confeccionado pela cerâmica da época, já não é mais o mesmo. Com essa reforma, a igreja visa dar mais comodidade para os fiéis, que desde o início da sua fundação sempre esteve presente como uma igreja unida. O pároco da Diocese de Santo Antônio, José Alberto, explica que esta transformação tem que ser realizada. Porém, é necessário que todo o povo se unam e dê as mãos. Hoje nós estamos trabalhando com a meta de 3 milhões. Sabemos que dificilmente pode ser menos. O máximo que a gente pode ter mais certeza que vai ser mais. Então nós estabelecemos várias metas, a mais comum é a conta, né, que já está disponível aí nas redes sociais, tem aqui na Secretaria da Catedral, que fica aqui no prédio da Projetiza, tem um secretário lá para te atender todo o tempo aqui ao lado da Catedral. Mas também a Secretaria Paroquial é uma referência para quem quer fazer a sua transferência. Mas tem o carnê também, onde você pode vir pegar o seu carnê e você participa todos os meses. Para nós é importante essa forma, porque você não dá o dinheiro e fica ali, você participa afetivamente também de todo o processo. A reconstrução da catedral é o sonho também de reconstruir uma igreja que às vezes está adormecida no coração de muitos irmãos e irmãs. Nós queremos também reconstruir o Cristo, a fé, a tua espiritualidade. Outras formas são doações espontâneas, e essa, graças a Deus, acontece muito, independente de carnê, independente, não, a pessoa vem, faz a sua doação, está aqui, ou então eu quero doar, temos doações de carro, doações de moto, de cavalo, de porco, de bode, até de galinha, né? Então, assim, é a maneira, você escolhe como você pode contribuir, como você pode participar. Importante que você participe, e participe realmente acreditando que esse projeto só tem condições de se tornar realidade se todos nós participarmos, porque a igreja não dispõe hoje de nenhum recurso, pelo menos quando a campanha começou, para que pudéssemos colocar esse projeto à frente. A primeira reunião foi dia 3, nós começamos com R$0 na conta, hoje, graças a Deus, nós já estamos nos aproximando dos 100 mil, né, tudo fruto das doações. E a nossa meta é que até o final do festejo de Santo Antônio a gente consiga, com a graça de Deus, pelo menos próximo dos 50%, porque não temos condições de começar, dar início à reforma, se a gente não tiver pelo menos 50% do recurso em conta.